Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos aprender polinômios simétricos de duas variáveis aí com direcionamento para o ITA e para o IME, tá? Você vai fazer concursos militares, vai te ajudar bastante. Você que gosta de aprender também é muito top. Olha só, quando é que a gente diz que um polinômio ele é simétrico? Um polinômio P de xy, ou seja, onde a gente trabalha com as duas variáveis x e y, ele é simétrico se somente se P de xy é igual a P de yx. Por exemplo, imagina que eu tenho um polinômio P de xy igual a x mais y. O polinômio P de yx nada mais é do que a inversão. O y vira x e o x vira y. Olha só, concorda que o polinômio P de xy ele é igual a x mais y, certo, né? Só que como aqui a gente está trabalhando com adição, a gente pode aqui usufruir da propriedade comutativa. Ou seja, eu posso inverter esses dois termos sem alterar o resultado. Isso é igual a y mais x. E olha só, y mais x é igual a P de yx. Então percebam que eu posso dizer que a gente está trabalhando aqui com um polinômio simétrico, tá certo? P de xy é igual a P de yx. Quando o x vira y e o x, quando o y vira x e o x vira y, a gente não tem um novo resultado. Continua sendo o mesmo resultado, é justamente isso que eu mostrei para vocês. Olha só, o nosso objetivo aqui é calcular somas do tipo Sn igual a x elevado a n mais y elevado a n, onde esse n pertence ao conjunto dos números naturais. Para isso, a gente vai utilizar aqui algumas notações, tá? Algumas notações especiais que vai facilitar. Eu vou dizer aqui que σ1 é igual a x mais y. Vou dizer que σ2 é igual a x vezes y. E aí eu vou dizer, consequentemente, que o S0 vai ser x elevado a 0 mais y elevado a 0. Show de bola? Como isso é um número real elevado a 0, e um número real diferente de 0 elevado a 0, e o y também é um número real diferente de 0 elevado a 0, isso vai dar 1 mais 1, que é igual a 2, certo? Então o nosso 0 vai ser justamente 2. Vou até colocar aqui. O nosso S0 é igual a 2, é a substituição do n por 0, beleza? Então S0 é igual a 2. Essas são as notações que a gente vai estar utilizando aqui. Então qual é o meu objetivo? O meu objetivo é calcular essa soma enésima em função, ou seja, utilizando σ1, σ2 e valores que nós temos anteriormente. Como assim? Olha só, eu vou fazer algumas manipulações para aqui, porque, por exemplo, aqui está x elevado a n mais y elevado a n. Eu não consigo fazer muita coisa não, mas eu vou manipular para que eu consiga encaixar nessa fórmula o σ1, o σ2 e valores que eu tenho conhecimento. Você vai entender quando eu mostrar aqui a aplicação. Então, olha só, eu tenho que Sn é igual a x elevado a n mais y elevado a n, beleza? Só reescrevi. Você concorda que eu posso manipular isso aqui? Isso é a mesma coisa que x vezes x elevado a n menos 1 mais y vezes y elevado a n menos 1. Perceba, eu tenho multiplicação de potências de mesma base. A base x eu conservo, o expoente aqui é 1 e aqui o expoente é n menos 1. Então vai ser x elevado a 1 mais n menos 1. Eu repito a base e somos expoentes. Esse 1 é cancelado com esse menos 1, então isso é x elevado a n. É a mesma coisa. Aqui com y de forma análoga. É y elevado a 1 vezes y elevado a n menos 1. Conserva a base e somos expoentes, vai ficar y elevado a n. Beleza? De forma bem semelhante como eu fiz aqui para o x. E aí olha só que bacana, até aqui não tem nada de tão surpreendente, eu não mexi muito não. Aí olha só o que é que eu vou fazer. Eu posso somar x, deixa eu pegar outro lápis. Eu posso somar, galera, x elevado a n menos 1. Eu posso somar x elevado a n menos 1 vezes y. E para não alterar o resultado, esse y ficou estranho, né? E para não alterar o resultado, eu vou tirar isso. Então eu somei x elevado a n menos 1 vezes y. Para não alterar o resultado, eu vou tirar isso. Então menos x elevado a n menos 1 vezes y. Perceba que o meu resultado ele não se altera justamente porque eu somei isso e a posteriori eu tirei. Beleza? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora com esse termo aqui, ó. Mais y elevado a n menos 1 vezes x. E para não alterar o resultado, eu vou tirar ele. Perceba, eu estou somando, agora eu vou tirar. Eu não altero o resultado. Então y elevado a n menos 1 vezes x menos y elevado a n menos 1 vezes x. Eu somei aqui e tirei aqui, somei aqui e tirei aqui. Deixa eu colocar mais perto, que ficou um pouco distante, né? Pronto. Deixa eu ajeitar aqui. Então essas são as manipulações que a gente vai fazer inicialmente. Tá certo? Aí olha só que bacana. Eu posso reescrever isso aqui como sendo, olha só, aqui eu vou olhar somente para os termos positivos agora, tá? Vou olhar somente para os termos positivos. Aqui, caneta que só bexiga na mão, peraí.
Aqui eu tenho x elevado a n menos 1. Perceba, só os termos positivos por enquanto. Aqui eu tenho x elevado a n menos 1. E aqui, ó, eu também tenho o x elevado a n menos 1. Opa, esse é o negativo, né? Aqui eu também tenho o x elevado a n menos 1. Perceba que eu estou olhando somente para os termos positivos. Então, como eu tenho esse x elevado a n menos 1 nesse termo e também nesse termo, somente os termos positivos por enquanto, eu posso colocá-lo em evidência. Então, repara, eu posso dizer que o Sn é igual a x elevado a n menos 1, que multiplica. Repara, esse termo dividido por x elevado a n menos 1 fica somente x. Mais esse termo dividido por x elevado a n menos 1 vai ficar somente o y. Mas, de forma muito semelhante, eu posso fazer isso também com o y elevado a n menos 1. Então, repara, novamente, estou olhando somente para os termos positivos. Aqui eu tenho y elevado a n menos 1. E aqui eu também tenho y elevado a n menos 1. Somente os termos positivos por enquanto. Então, como eu tenho esse cara nesse termo e também nesse termo, eu posso colocá-lo em evidência. Então, mais y elevado a n menos 1, que multiplica. Quando eu pego esse termo e divido por y, quando eu pego esse termo e divido por y elevado a n menos 1, sobra somente y. Quando eu pego esse termo e divido por y elevado a n menos 1, corta y elevado a n menos 1 com y elevado a n menos 1 e fica somente o x. E aí percebeu que y mais x é a mesma coisa que x mais y, só para deixar mais organizado. Então, y elevado a n menos 1 que multiplica x mais y. Aí olha só, por enquanto até que foram manipulações tranquilas de se visualizar. Aí agora eu vou fazer uma manipulação que pode ser um pouco difícil de enxergar. Repara, eu posso colocar aqui menos xy, que multiplica x elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 2. Repara, o que é que ficou faltando colocar? Esse termo aqui, vou até colocar aqui porque para vocês visualizarem o sinal. Aqui é negativo, tá? Estava distante, eu coloquei mais próximo. Ficou faltando esse termo e esse termo. Repara, x vezes y menos x vezes y vezes x elevado a n menos 2. Olha só, eu vou ter menos x vezes y vezes x elevado a n menos 2. Como eu estou trabalhando com multiplicação, eu posso reorganizar isso dessa forma. Isso é menos x vezes x elevado a n menos 2 vezes y. Só troquei a posição, não altera o nosso resultado. E aí percebam, aqui eu tenho multiplicação de potências de mesma base. Então vai ser menos, conservo a base x, e eu vou somar os expoentes. Aqui o expoente é 1, então vai ficar 1 mais n menos 2. Repara, vai ficar n, 1 menos 2 menos 1. Então x elevado a n menos 1 vezes o nosso y. Eita, então quando eu distribuo esse menos x vezes y com esse x elevado a n menos 2, o que é que eu tenho? Esse termo. Beleza? Se eu fizer a mesma coisa, só que agora com o y elevado a n menos 2, o que é que eu vou ter? Se eu pegar o menos xy e multiplicar com y elevado a n menos 2, eu vou ter o seguinte. Olha só, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter menos xy vezes y elevado a n menos 2. Posso reorganizar também. Então, isso é menos y, que multiplica y elevado a n menos 2 vezes x. Eu estou organizando aqui, reorganizando, só para vocês visualizarem as manipulações, tá? Percebam, aqui vai ser menos. Como eu tenho multiplicação de potências de mesma base, eu vou repetir a base que é y e somar os expoentes. Aqui o meu expoente é 1, então vai ficar 1 mais n menos 2. Como nós já vimos, isso é igual a n, 1 menos 2 menos 1. Então, menos y elevado a n menos 1 vezes x. Perceba, quando eu distribuo esse menos xy com esse y elevado a n menos 2, o que é que eu tenho? Esse termo, menos y elevado a n menos 1 vezes x, tá certo? Então percebam que eu consegui organizar essa somenésima dessa forma. Só que ainda não está tão conveniente pra gente nessa organização aqui. Então repara, olha só que top. Eu posso dizer que o meu Sn, ele é igual a x elevado a n menos 1, desculpa, aqui eu tenho x mais y e aqui eu tenho x mais y. Então eu vou colocar ali em evidência, tá certo? Nesse termo eu tenho x mais y, nesse termo eu tenho x mais y e nesse outro termo eu também tenho x mais y. Então eu vou colocar ali em evidência x mais y vezes, quando eu pego esse termo e divido por x mais y, vai cancelar e vai ficar somente x elevado a n menos 1. N menos 1. X elevado a n menos 1, mais, quando eu pego esse termo e divido por x mais y, vai cancelar, vai ser simplificado e vai ficar somente y elevado a n menos 1, beleza? Menos x vezes y, aqui eu não vou alterar não, vezes x elevado a n menos 2, mais y elevado a n menos 2, tá certo? E aí olha só que interessante, ainda não está tão conveniente, mas repara, quem é x mais y? Sigma 1.
Quem é isso aqui? É S de n-1. Olha com carinho, é S a soma de n-1, beleza? Nosso expoente aqui é n-1, então é S de n-1. Isso aqui, x vezes y, é sigma 2, e isso aqui é S de n-2. Então olha só que interessante. Eu posso dizer que a soma enésima é igual a... O que é isso? X mais y? Sigma 1. Então é sigma 1 vezes... Isso aqui é S de n-1. Perceba, esse n-1 está como índice, tá? É S de n-1, não é S de n menos 1, não. É S de n-1, ele está como índice aqui, tá certo? Menos, quem é esse x vezes y? Sigma 2, vezes quem é isso aqui? S de n menos 2. Novamente, o n menos 2 está como índice. Percebam, então, que isso aqui é válido para todo n pertencente aos naturais, onde esse n ele é maior ou igual a 2. Então serve para calcular somas enésimas, onde o n ele é maior ou igual a 2. E aí eu vou mostrar um exemplo, e eu vou mostrar para vocês também, consequentemente, por que é válido a gente utilizar isso aqui, essa forma enésima, em função de sigma 1, sigma 2, S de n-1 e S de n-2. Se eu quiser calcular, galera, por exemplo, o S2, vai ser o quê? Sigma 1, só substituindo, sigma 1, vezes o S... O n é 2, é S de 2 menos 1, vezes o S1, menos o sigma 2, vezes o que, galera? S de n menos 2. O n é 2, então é S de 2 menos 2, o S0. Outra coisa que eu esqueci de comentar com vocês. O nosso S1, ele é igual a x elevado a 1 mais y elevado a 1. Ou seja, x mais y. Só que o que é x mais y, galera? É justamente sigma 1. Então, percebam que o meu S1, ele é igual ao sigma 1, tá certo? O meu S1, ele é igual ao sigma 1. Isso aqui é muito importante também, beleza? O S1, ele é igual ao sigma 1. Então, olha só, para calcular o nosso S2, o que é que eu tenho? Sigma 1, que eu tenho. S1, que é a mesma coisa que o sigma 1, que eu tenho. O sigma 2, eu também tenho. E o S0, eu também tenho. Aí, repara, eu vou conseguir calcular esse S2. Aí, se eu quiser calcular o S3... vai ser o quê? Vai ser sigma 1 vezes o S de 3 menos 1, que é o S2, menos o sigma 2 vezes o S de 3 menos 2, vezes o S1. Aí repara, para calcular o S3, eu estou usando o sigma 1, que eu tenho, o S2, que eu descobri, ou seja, eu tenho também, o sigma 2, que eu também tenho, e o S1, que eu também tenho. Então repara, para calcular o S3, o S2, eu estou utilizando termos que eu já tenho anteriormente. Então isso facilita muito nossa vida. E aí perceba, se eu quero calcular o S4, eu tenho que calcular primeiro o S2, para depois calcular o S3, para depois chegar no S4. Não consigo ir direto. Eu tenho que fazer essa espécie de escada, tá certo? Então olha só essa questãozinha. Eu tenho x elevado a 5 mais 1 sobre x elevado a 5. Ele pede pra gente calcular isso, tendo em vista que x mais 1 sobre x é igual a 3. Você pode pensar em elevar isso aqui a 5, mas seria de certa forma muito trabalhoso. E se você tivesse, por exemplo, x elevado a 8 mais 1 sobre x elevado a 8, daria muito trabalho, né? Então não é tão conveniente. E aí o que é que a gente vai fazer? Percebam que isso aqui é justamente o S5. Então x elevado a 5 mais 1 sobre x elevado a 5 é justamente, mais 1 sobre x elevado a 5, é o nosso S5. Então eu quero calcular justamente o S5. E aí percebam, estou utilizando aqui primeiro esse polinômio aqui, tá? Repara, quem é o nosso sigma 1? É esse cara, x, mais 1 sobre x. E ele deu, isso é 3. Quem é o nosso sigma 2? É justamente esse x vezes 1 sobre x. Eu vou cancelar x com x, vou simplificar esse x com esse x, isso é igual a 1, beleza? Quem é o nosso S1? O nosso S1 é igual ao sigma 1, porque é justamente o x mais 1 sobre x, que é 3. Perceba que isso aqui, galera, isso aqui seria justamente o nosso S1, que é igual ao sigma 1, beleza? O x mais 1 sobre x. Show? Aí olha só que interessante. Eu tenho o sigma 1, tenho o sigma 2, tenho o S1 e o S0 a gente também sabe que é quanto? É 2, porque vai ficar justamente como eu mostrei pra vocês ali, ó. 2. Tá certo? É esse elevado a 0 mais esse elevado a 0. 1 mais 1, porque o número é elevado a 0. Um número diferente de 0 elevado a 0 dá 1. Então vai ficar 1 mais 1, que é 2. Então, olha só. Eu tenho que calcular primeiro o S2, para depois calcular o S3, depois o S4 e aí sim chegar no S5, tá? Então, olha só que interessante. Eu vou começar calculando primeiro o nosso S2. Vamos relembrar.
A soma enésima é igual ao sigma 1 vezes o S de n menos 1 menos, deixa eu ajeitar aqui porque não ficou tão pequeno, né, para mostrar que é índice. S de n menos 1 menos o sigma 2 vezes o S de n menos 2, beleza? E aí, olha só, eu quero calcular, a princípio, o S2. Então, o S2, galera, será igual ao sigma 1. Quem é o sigma 1? Eu vou colocar melhor. Eu vou repetir sigma 1 vezes o S de 2 menos 1, né? Porque o nosso N é 2. Então, vai ficar S2 menos 1, que é o S1, menos o sigma 2 vezes o S de 2 menos 2, que é o S0. Eu ia fazer direto, mas eu vou colocar assim para vocês visualizarem bem. Então, o nosso S2 será igual a... Quem é o nosso sigma 1? 3. Quem é o nosso S1? É igual ao sigma 1, que é 3. Menos o sigma 2, que a gente sabe que é 1. Quem é o nosso S0? 2. Então, o S2 ele é igual a 9 menos 2, que é igual a 7. Beleza? Aí, agora, eu vou calcular o quê? O S3. Então, o S3 ele será igual ao sigma 1 vezes o S de 3 menos 1 vezes o S2 menos o sigma 2 vezes o S de 3 menos 2, S1. Aí repara, olha só, para calcular o S2 eu só usei termos que eu tinha. Tem o sigma 1, tem o S1, tem o sigma 2, tem o S0. Para calcular o S3, eu vou usar o sigma 1 que eu tenho, o S2 que eu tenho, o sigma 2 que eu também tenho, o S1 que eu também tenho. Então eu consigo calcular essa soma enésima de forma recursiva, utilizando valores que eu já tenho a princípio, tá certo? A priori. Então olha só que interessante. Quem vai ser o nosso S3? Conferir se está certo, sigma 1 vezes S de 3 menos 1, S2, menos sigma 2 vezes S de 3 menos 2, que é S1. Então o nosso S3 ele será igual ao sigma 1, que é 3, vezes o S2, que é 7, menos o nosso sigma 2, que é 1, vezes o S1, que é igual ao sigma 1, que é 3. Isso aqui é igual a 7, 14, 21, menos 3, que é igual a 18. Já descobrimos também o nosso S3. Vou calcular agora quem? O S4. O S4 é igual ao sigma 1 vezes sigma 1 vezes o S de 4 menos 1, que é o S3, menos o sigma 2 vezes o S de 4 menos 2, que é o S2. Vê se tá certo? É sigma 1 vezes S de 4, lembrando que o nosso N aqui é 4, então a gente só substitui o N por 4, nesse caso, né? Então, sigma 1 vezes S de 4 menos 1, que é o S3, menos sigma 2 vezes o S de 4 menos 2, que é o S2, perfeito. Então, galera, o nosso S4, ele vai ser igual ao sigma 1, que é 3, vezes o nosso S3, que é 18, menos o sigma 2, que é 1, vezes o S2, que é 7. Então, isso é igual a, vai dar 30 mais 24, 54, menos 7, que é igual a 47, beleza? Então, 47 é igual ao nosso S4, não é isso? Isso, 30 mais 24, 54 menos 7, justamente aqui, 47. E, portanto, agora, para finalizar, a gente vai calcular o S5. Quem é o S5? É justamente isso aqui que a gente quer, tá? Então, o nosso S5, vou colocar aqui em cima. O nosso S5, vou colocar aqui. O nosso S5, dá pra ver, né? Dá. Deixa eu descer um pouquinho mais. O nosso S5, ele é igual ao sigma 1 vezes o S. Repara, a fórmula é essa, tá? A fórmula da soma enésima é essa. Ele é igual ao sigma 1 vezes o S de 5 menos 1, que é o S4, menos o sigma 2 vezes o S de 5 menos 2, que é o S3. Beleza? Sigma 1 vezes S de 5 menos 1, S4, menos sigma 2, menos sigma 2 vezes o S de 5 menos 2, que é o S3. Aí eu vou acabar apagando aqui pra gente ter espaço. Então, percebam que o nosso S5, ele é igual ao sigma 1, que é 3, vezes o nosso S4, desculpa, que é justamente 47, menos o sigma 2, que é 1, vezes o S3, que a gente sabe que é 18, beleza? Então, agora, para finalizar, a gente sabe que o nosso S5, ele é igual a 3 vezes 47, vai ser 120 mais 21, 141. 141 menos 18, isso é igual a 123. Só conferir, isso aqui vai dar 120 mais 21, 141, menos 18, 123. Isso, porque se a gente somar 17 vai dar 140 mais 1, 141, beleza? Então, a gente sabe que o S5 ele é igual a 123. O S5 é justamente o que a gente procura. Então, x elevado a 5 mais 1
sobre x elevado a 5, que é o S5, é 123. Então percebam, galera, que realmente é muito útil essa soma enésima, principalmente para a gente fazer esse tipo de questões, tá? Esse tipo de questões caem em concursos militares, talvez não só uma questão sobre isso, mas uma questão que durante a resolução você tenha que resolver isso. Então é muito interessante. Questões de Olimpíada a gente costuma ver também, né? OBM, talvez OBMEP caia algo parecido. Então é muito interessante. Claro, aqui eu mostrei a demonstração, mas é óbvio que você precisa o quê? Guardar a fórmula e aplicar. Eu mostrei a demonstração para você saber que vem de um lugar, não vem da minha cabeça, não vem de forma aleatória. Existe sim uma explicação por trás, mas você só vai utilizar mesmo aqui a fórmula, saber como utiliza cada termo, o que é cada termo, e aí você já consegue resolver esse tipo de questões. Questões também, onde ele, por exemplo, trabalha com equação de segundo grau. Aí ele fala uma raiz elevado a 7 mais a outra elevado a 7. Ele pede para você calcular. Aí você consegue calcular por meio das relações de Girard a soma entre as raízes, que é justamente o sigma 1, e o produto das raízes, que é o sigma 2. Então você consegue também trabalhar com equações de segundo grau, essa ideia aqui de soma enésima, beleza? Essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha e valeu!